Olá, seja bem-vindo ao EduCast, um podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP, e será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Olá, Edu. Vamos dar Tudo bem? continuidade, então, mais um episódio do EduCast. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem por aqui. Opa, então tá bom. Só relembrando, então, antes de falarmos do tema de hoje, né? No último episódio falamos sobre a gestão de aquisições. Você apresentou para a gente uma visão, né, de o que deve ser considerado, tanto se você for contratar algum projeto ou se você for o contratante, né? São aspectos desafiadores e que devem ser bem mensurados antes de dar início, de fato, à execução de um projeto. E um dos aspectos que você mencionou ao final do nosso episódio anterior foi sobre a importância de saber medir um projeto, né? Não somente na parte de aquisição, mas durante toda a execução dele. Então, acho que hoje a gente pensou para ser o tópico principal da nossa conversa, a importância de medir exatamente um projeto. E você pode falar mais para a gente sobre isso? Por que é importante? O que eu devo medir e por que é necessário medir um projeto? Sim. A gente, no episódio anterior, quando falamos sobre aquisições, eu acabei mencionando sobre pontos de função e falei que era uma das técnicas, né, para você fazer um dimensionamento, você medir o tamanho do problema que você precisa ou contratar alguém para poder resolver para você, ou mesmo você saber exatamente como dimensionar um problema para você ser contratado, né? Então, havia dito que o ponto de função é uma técnica bastante conhecida, muito usada aí no mercado de software, para unificar essa linguagem justamente de qual é o tamanho do problema que eu estou contratando ou que eu vou ser contratado para, né, resolver. E se a gente for pensar em termos gerais, a medição ela serve justamente para, primeiro, dimensionar na estimativa ou nas estimativas o que eu preciso resolver, qual é o tamanho e a complexidade do problema que eu tenho para resolver, né? Então, pontos de função é uma técnica que faz isso, mas efetivamente eu preciso me preocupar posso dimensionar, né, o tamanho do meu problema por horas, esforço, né, o esforço necessário para eu poder resolver aquele problema. Posso colocar isso também em termos de complexidade, então eu posso fazer uma segmentação por o que é mais complexo, complexidade é alta, média, baixa, e essa classificação ela me ajuda a pensar também. É óbvio Isso que também pode ser é, feito por ponto de função, essas sim, diferentes formas de mensurar? Entendi. sim. O ponto de função ela já acaba criando essa diferenciação dessa complexidade, né? Porque eu não sei se é familiar para você, mas pontos de função você faz a avaliação do problema, né? Então do software a ser desenvolvido e você considera entradas, saídas, acesso a disco ambiente, né? E obviamente a complexidade para você desenvolver. Então existe uma diferenciação a partir da linguagem que você utiliza. Você também acaba tendo, digamos assim, dentro da sua estrutura, um conhecimento, né, a partir do histórico de uso de pontos de função, de qual é a sua produtividade, a produtividade, por exemplo, de cada recurso da sua equipe para uma determinada linguagem, em termos de pontos de função. Então, você vai traduzir posteriormente, dentro da sua organização, para um determinado programador, qual que é a produtividade dele em termos de pontos de função e o que isso significa em termos de esforço, em horas que ele gasta para produzir um ponto de função. Então, ele Entendi. pode ser uma hora um ponto de função ou pode ser um ponto de função em 10 horas. Isso vai depender, obviamente,
da produtividade. Mas esse ponto de função, ele é algo que precisa ter é uma métrica, né, já bem conhecida. Você tem que ter, hoje em dia, até pessoas certificadas para fazer essa avaliação em pontos de função, né? Muitas Mas é instituições papel do gestor. é o papel, na verdade, de algum recurso, pode ser o gestor ou alguém designado pelo gestor na equipe que foi treinado para poder fazer estimativas em pontos de função. Normalmente, é alguém da equipe, porque essa pessoa precisa ter conhecimento de como fazer esses cálculos, né? Isso tem, enfim, tem tabelas, tem uma série de parâmetros que ajudam a fazer esse cálculo. Então, esses pontos de função, eles são calculados tanto por quem vai contratar. Então, se eu vou contratar o serviço, eu tenho alguém na minha empresa que eu provavelmente certifiquei para poder fazer esses cálculos. Então, quando eu tenho uma demanda, eu passo essa demanda para essa pessoa, ela faz esse dimensionamento e ela Entendi. fala assim, olha, esse projeto aqui, eu calculei, vai dar mais ou menos uns 500 pontos de função, por exemplo. E aí você vai para o mercado e fala, olha, quem são os meus fornecedores homologados que, de repente, poderiam fazer a mesma avaliação e ver se chega no mesmo cálculo de 500 pontos. Se houver divergência, obviamente, não pode ser muita, né? Sim. Aí vai ter um confronto para ver justamente o que foi considerado, se o entendimento ele está muito fora, mas isso ajuda a unificar esse entendimento em relação ao tamanho do problema. Então você percebe que a gente está falando aqui de medição, de métrica, na fase de planejamento, na fase de contratação, efetivamente, né? Mas isso ajuda muito a não ter aquelas, sabe, aqueles problemas assim, eu achava que era uma casinha, mas é um castelo. Sim. Ajuda a Então, né, definir melhor, né, é, o escopo, quanto tempo vai ser necessário. exato, E, exato. e também acredito, então, você falando isso, que o valor é definido, né, com base nessa métrica. Exatamente. Projeto. Então, se você tem um programador muito experiente, como eu disse, ele pode fazer naquela linguagem, naquele ambiente, ele é muito produtivo. Então, ele faz ali um ponto de função em 1 hora, a grosso modo, né? E se você tem um recurso menos experiente, menos que tenha uma produtividade menor, ele vai fazer um ponto de função em 5 horas, sei lá. Então, Entendi. esse ponto de função você vendeu, né, por um valor X, certo? Se eu for prestar um serviço, né? Assim como se eu for contratar, eu estou contratando esse ponto de função por um valor X ali. E aí cabe à empresa contratada, né, ter produtividade em cima desse ponto de função, né? Entendi. Obviamente, esse recurso vai custar mais caro, mas é um parâmetro, certo? E até mesmo em projetos de uso da metodologia ágil também se mede dessa forma. É uma das estratégias, né? Acredito que não seja uma. É, poderia ser, né? Digamos assim, para você fazer a delimitação de um escopo. Se bem que o método ágil, a impressão que eu tenho hoje é que o pessoal pegou tudo que se conhecia de técnica, jogou tudo para o alto e falou assim, não, agora é o seguinte, a gente senta aqui para discutir as histórias, né, enfim, e não vamos usar nenhum desses métodos, vamos simplesmente nos basear na nossa experiência, na experiência da equipe, que é válida, certo? Nunca deve se Sim, descartar a experiência das pessoas e principalmente da equipe, né? Então você tem técnicas, inclusive, que privilegiam isso, ou seja, para fazer estimativas, muito da impressão pessoal. Então a gente ouve ali um requisito e aí eu dou minha opinião. Se eu quiser melhorar essa estimativa, em vez de uma opinião, eu posso ter 2, 3 opiniões sobre o mesmo requisito. E aí eu posso fazer uma média, enfim, né, talvez sim, ponderada, considerando aí a experiência daquele que é mais produtivo, do que é o especialista, certo? E aí eu tenho uma média do que eu entendo ali que vai ser o esforço, né, ou o dimensionamento para atender aquele requisito, para poder implementar aquele requisito. Então,
essa é uma forma também de você determinar complexidade, de você determinar esforço em cima de um determinado requisito. Então, hoje é muito desse jeito nos métodos ágeis, né? Se reúne ali, a equipe analisa a história, o cartão, enfim, o requisito, e aí fala assim, eu acho que isso aqui vai demorar 2 dias para fazer. E aí a pessoa, né, a equipe se compromete, mas há um comprometimento da pessoa que vai executar aquilo, certo? Então, Certo. e a medição, essa é a primeira medição no planejamento do sprint. E depois você tem a execução e você vai vendo se aquilo que foi planejado efetivamente aconteceu, se houve aí um impedimento, algo que interrompeu aí ou atrapalhou esse andamento e precisaria ser, portanto, revisto, né? Seria uma fase de monitoramento do que foi medido, né, inicialmente, para você avaliar se está andando conforme esperado, né? Exatamente. Então você Entendi. precisa realizar essa medição inevitavelmente, porque o projeto basicamente é você ter expectativas e você atender essa expectativa. Então, o planejamento por si só ele já gera uma expectativa e você tem que se certificar através de medições periódicas, frequentes, que aquilo que você determinou ou dimensionou no início, ela de fato está progredindo no sentido de completar no prazo que você achava que deveria ser e também com a qualidade que deveria ter, né? Então, Sim. isso obviamente significa estar dentro do custo, né? Porque você já planejou isso e você já dimensionou o custo que isso vai ter se você terminar naquele prazo, com a qualidade desejada. Então, Porque você precisa saber disso. senão você pode acabar percebendo isso só lá no final do projeto, né, onde não tem mais recursos, não tem mais tempo, não dá para se adaptar, né, Exato, novamente. exato. O projeto ele não atrasa no final, o projeto atrasa no dia que você percebeu que está fora. Então, esse dia pode ser um dia Sim, depois que você fez o planejamento. Olha, eu fiz o planejamento, a gente vai começar amanhã. Por algum motivo começou depois de amanhã, já está atrasado. tô atrasada. Então, esse atraso você precisa medir, obviamente, certo? Pode ser tão óbvio quanto isso, né? Não começou o projeto porque o escritório estava fechado, porque, enfim, não tinha energia no prédio, qualquer coisa desse tipo. Então, você já sabe que você tem que compensar aquilo. E as estratégias do gestor, do gerente de projetos, é justamente no sentido de como faremos para compensar esse atraso de um dia geral, né? Então, Sim. e, E enfim, tem além várias saídas para isso, tá? depois, então, um episódio interessante aí para saber sobre essas saídas. O que eu ia perguntar é, além de pontos por função e essa outra alternativa que você mencionou, né, que também é válida de você ir consultando as pessoas que já têm conhecimento, tem alguma outra técnica bem conhecida para essa fase de medição? Tem várias técnicas que usam é, medições baseadas principalmente em estatística, né? São técnicas mais complexas que são utilizadas em geral para, diria assim, projetos que não do mundo de software. Ah, entendi. São técnicas que acabam usando aí estatística como um ferramental para você chegar em estimativas mais que tenham uma margem de segurança e não seja pura e simplesmente um chute, né? Então você Mais pode, preciso. é, mas é inevitável que o ponto de partida sempre vai ser a opinião do desenvolvedor. O que você faz simplesmente é você tentar melhorar um pouco isso. Por exemplo, né, um dos jeitos de você fazer isso é você pegar a estimativa para uma determinada atividade, você pega assim, a estimativa mais otimista, depois você pega a estimativa pessimista, sabe? Então, um acha que otimista, nós vamos fazer isso aqui em 2 dias, o outro pessimista, não, vamos demorar 10 dias. E aí você faz o cálculo ponderado, Pondera. obviamente, né, em cima disso você pondera e você chega então num tempo médio. Existem outras
alternativas para você fazer isso, mas normalmente elas são muito complexas e para os projetos que a gente está acostumado, eles acabam demorando mais, as pessoas desconhecem essas técnicas, essa que é a verdade, e talvez, não sei se, aí fica uma história um pouco do ovo e da galinha, não sei se vai mal porque não conhece, ou se realmente se aplicasse faria uma grande diferença, sabe? Porque no fundo é tudo muito rápido demais e essas técnicas elas são um pouco demoradas mesmo para você, porque você tem que sentar com a equipe, você tem que ter alguém que tenha esse conhecimento para poder aplicar isso. Mesmo quem tem esse conhecimento muitas vezes não faz isso, né? Justamente por uma característica, como a gente falou em episódios anteriores, os projetos do dia a dia, assim, da área de tecnologia, software, né, o pessoal acaba não utilizando, essa que é a verdade. Mas o que existe Tempo o ponto de gasto. partida. O tempo gasto não compensa. Uhum. Então, muitas vezes, eles preferem pegar alguém que é experiente, um dev, né, experiente, e acabar falando assim, olha, o que você acha? Tá. Então, em cima do que você falou, eu vou colocar 50% de gordura, que é a margem de Sim. segurança, e aí a gente segue em frente. Tá errado isso? Então, se você fizer isso de forma indiscriminada, o risco de você ter um sobrepreço, de você ter, é muito grande, né? Você Sim. vai fazer uma estimativa muito sobrecarregada, né? Então, o ideal é que você também faça uma avaliação da complexidade. Então, você fala assim, olha, esses módulos eles são complexos, talvez o risco que eles nos apresentem seja maior. Você tem uma complexidade média e você tem uma complexidade baixa. Tudo é muito subjetivo também, se você for ver, né? Porque Pois é. efetivamente você só vai ter objetividade em medições se você tem uma coleta e uma base histórica efetiva do que você previu e do que você executou. E alguém coletou isso nos projetos, alguém avaliou isso, pode usar aí, né, técnicas de ciência de dados, enfim, qualquer coisa assim, mas alguém trabalhou isso, alguém estudou isso. E aí você tem uma base de estimativa muito mais assertiva, porque você pode fazer isso por dev, por recurso do seu projeto, então você sabe qual é a produtividade, você Sim. conhece para aquele tipo de ambiente, olha, nos últimos 10 projetos nesse ambiente nós levamos esse tempo aqui para fazer. Né? E nós tivemos assim um erro de 10%. Ou se não foi ruim, olha, erramos 200%. Né? Mas você vai avaliando Sim. essas informações. Então, A importância de monitorar e capturando esses dados e no final ter essa fase de lições aprendidas, né? De olha o que mensuramos que estava correto e o que estava a mais, né, ou a menos. Né? Eu acho que o desafio assim, é a gente pegar essas técnicas e fazer de um jeito que seja factível, sabe? Porque hoje realmente é muito complicado isso, né? Então eu acho que os ambientes hoje em dia caminham para isso, para você ter essa coleta dessas informações de uma forma mais rápida, mais automatizada, né? E que seja menos custosa para você poder obter. Então, os ambientes eles estão caminhando nesse sentido e já tem alguns assim, né? Mas a técnica por trás, o racional por trás é esse que eu falei. Então, se você não mede, você não vai saber. Se você não mede, mas Sim. você não se apropria dessas informações, vai continuar sem saber também. Agora, todo mundo é tudo Pode sempre continuar, né, errando. é, tudo é sempre sob pressão, e sempre na loucura, né? Então, é difícil uma organização dispor de alguém para isso, sabe? Então você continua, você Entendi. patina e parece que isso vai se perpetuando, né? Entendi. Na prática, acaba sendo um desafio, né, fazer corretamente todos os passos. Né? É, E é. uma curiosidade que surgiu, no contrato, você precisa estabelecer todos os pontos?
por função que foram mensurados, para sim, deixar claro, né, para quem sim. está contratando, como que você chegou a esse valor? Normalmente você coloca a memória de cálculo, né, o racional que você utilizou, mas no contrato vai normalmente ali o quanto que você está contratando de Só o ponto de valor. função, vai o valor, né, a memória de cálculo pode, depende da organização se ela pede ou não, isso é uma coisa muito aberta, justamente porque o especialista, tanto de um lado do contratante quanto da contratada, eles têm que se falar e eles têm que chegar num consenso, ou pelo menos próximo, né? Sim, entendi. Já vão estar cientes, né, de o porquê que chegou a esse valor, a esse Exato, tempo, né? é, Entendi. exatamente. Agora, você percebe que isso são coisas que organizações normalmente mais maduras têm, né? Tem que ter um grau de maturidade, né? Para ser objetivo, para não ser algo assim, olha, eu estimei que vai ser 1.000 horas. Tá, mas como que você chegou nesse cálculo? Porque eu vi aqui pela complexidade, eu chamei os meus especialistas, então fica uma coisa muito subjetiva, né? É um pouco Sim, não difícil. passa uma segurança, né, de Porque fica quão uma coisa um pouco preciso difícil de está se isso. aferir, né? Sim, Eu não estou dizendo que não é válido. Para mim é válido. Se você tem certo. uma equipe boa, tudo mais, é válido. Só que para quem contrata, você fala assim, tá, mas eu achava que era menos. Eu achava que era, sei lá, 800 horas. Quando é um valor, a diferença é pequena, ok, mas, por exemplo, se quem vai me contratar fala que achava que era 500 horas, aí vai fazer o quê? Eu estou estimando o dobro, aí eu preciso Aí é uma convencer. das formas, né, de É, convencer, mostrando todo o racional, né, para é, chegar a isso. exatamente. É. Entendi. Então, é um jeito. Agora, nos métodos ágeis, você percebe que o foco é muito sempre na entrega, então, efetivamente, eu preciso entregar dentro daquele time box, né, que é o sprint, né? Então, eu preciso, na verdade, a negociação com o cliente olha, você vai ficar satisfeito se eu te entregar isso nesse próximo sprint? Esses requisitos já implementados, funcionando, e você vai poder testar e tudo mais? Se o cliente achar que tá bom, você percebe que é uma coisa subjetiva também, né? Sim, Ele priorizou, certo? Ele falou, olha, eu quero que entregue isso primeiro, tá? Então, o próximo sprint, a gente viu que cabe esses 3 requisitos que você priorizou. Você vai ficar satisfeito? Vou ficar. Então, tá bom. Então, percebe que há uma subjetividade. é a principal medida, né, a satisfação. A medida é a satisfação. Muito mais. E aí, como há uma interação muito forte, principalmente do gestor, né? Muito mais do gestor, porque aproximou os métodos ágeis, aproximaram o gestor do negócio da equipe de desenvolvimento, né? Muitas vezes o próprio squad, né? Ou a equipe aí que Sim, trabalha naquela frente de negócio já é formado desse jeito, né? Então você aproximou. Então não há muita negociação nesse caso, né? Assim, no sentido de um técnico falando com outro, né? Basicamente o gestor é que demanda e a equipe técnica entrega, né? sim, entendi. E em relação ao PMBOK, tem algo específico, né, de boas práticas nessa parte de medição que a gente não abordou aqui ainda? O PMBOK ele vai falar principalmente que você tem que planejar, então você tem que ter as estimativas, isso na etapa de planejamento. Obviamente você precisa conhecer técnicas, essas técnicas, pontos de função é um jeito, existem outras formas, como análise de valor agregado, é outra técnica bem interessante também, que você consegue transformar em tanto o dimensionamento do esforço quanto os prazos e tudo mais, numa visão muito orientada para custos, né? Então, é algo mais complexo, mais sofisticado, mas que é assim algo, na minha opinião, assim, é maravilhoso.
o racional que existe por trás é algo muito impressionante, sabe? Olha só. Confesso que eu nunca vi ninguém usando, infelizmente. Pela Grandes projetos, complexidade? e precisa ter alguém que conheça, né? Então, existem livros que explicam isso. Eu mesmo tenho um livro, a primeira vez que eu fiquei sabendo disso foi no curso, quando eu fiz o curso para preparatório, então eu fiquei sabendo de análise de valor agregado. Aí eu falei, o que é isso? Aí quando eu comecei a desvendar, eu falei, isso aqui é maravilhoso. Aí eu preciso comprar um livro. Comprei um livro, li o livro, achei realmente, falei, não, isso aqui realmente é maravilhoso. Mas eu particularmente não tive chance de aplicar aquilo, né, até hoje. O que é mais difícil nele que impede? Primeiro que ele tem uma visão muito tradicional. Não daria, assim, pouco ágil, sabe? Vamos Entendi. chamar assim. Muito tradicional, muito cascata do jeito de fazer, porque você planeja tudo e você transforma, você consegue inclusive ver progresso do projeto em termos do valor que você desembolsou. Então, se você desembolsou pouco em relação ao que estava planejado, está atrasado. Você Olha tinha que ter só, entendi. desembolsado X, eu desembolsei X sobre 2, então meu projeto está atrasado. Nessa data eu tinha que desembolsar do X, certo? Entendi, certo. Agora, se eu já desembolsei a mais, não significa que eu estou adiantado. Então você tem outras métricas também para verificar. Às vezes você pode ter gasto mais sem ter tido assim, uma eficiência boa, né? Sim, Então você entendi. gastou, mas enfim, tem várias explicações para isso. Olha, o problema era mais complexo até essa data, mais do que nós estimamos, houve assim problemas inesperados, mas o fato no frigir dos ovos é que eu já gastei mais nessa data e não poderia, ou seja, isso significa que vai faltar dinheiro lá para frente. Então você percebe que é uma visão muito orientada para custos, mas que através de alguns cálculos ali ele consegue te dar noção de progresso, noção de o quanto você deveria estar, temos assim, né, de progresso físico do projeto, né, tudo em termos muito do desembolso que se faz, né? Então, para o gestor é muito interessante, porque você tem várias manobras que você faz com isso, sabe? Em termos de custo, eu vou antecipar algumas despesas, eu tenho o custo muito controlado ali o tempo todo, sabe? Então, Entendi. Nunca essa tinha é uma ouvido técnica, falar nessa técnica. Análise análise de valor agregado. de valor agregado. Você pode procurar, inclusive, um dos melhores livros assim, em português é o do Ricardo Vargas, né, que é um super especialista em gestão de projetos. E o livro que eu tenho é dele, é um livro fino, mas explica super bem. E o PMBOK, respondendo a sua pergunta, né, ele recomenda essas técnicas e ele fala que você tem que fazer o planejamento e fala que na fase de monitoramento e controle você tem que medir o progresso até o desfecho do projeto. Então, ele vai dar essa ênfase, principalmente em você, não obviamente só ficar engessado, né? Ah, eu tenho que fazer sempre cascata, waterfall, né? Não, mas Sim. a ênfase é saiba qual é o tamanho do problema que você tem que resolver e veja no decorrer do tempo se você está resolvendo esse problema, se há progresso. É o Se você, artefato utilizado para você ir acompanhando, né? é. Então, Entendi. o que é importante é esse racional por trás. Não exatamente usar a técnica A, B, C, mas na cabeça do gestor você tem que ter isso em mente. Se eu não tenho medição de progresso, eu não sei como é que está. Pode ser que esteja super atrasado, pode ser que não esteja sendo feito nada absolutamente. Ah, o que eu vou apresentar agora na próxima reunião com o meu cliente? Eu preciso saber como é que está. Eu preciso ter noção. Então, você ter Entendi. acompanhamentos frequentes é muito importante. Né? Então, por isso que, no caso dos métodos ágeis, a grande sacada deles foi você fazer com que esse acompanhamento ele seja diário. Né? Então, você tem o daily meeting, né? Então, Sim. você faz o acompanhamento diário, isso é uma medição. E você pergunta ali também, né? Falou assim, ó, qual é o impedimento que vocês têm para executar isso aqui no prazo?
eu estou com dificuldade com tal área, com tal infraestrutura, e aí você já coloca ali e vê se dá para resolver isso, né? Então, perceba que o que foi feito é reduzir o prazo da medição para... Você tem tempo hábil, né, para agir sobre uma Exato. possível ocorrência de atraso. Entendi. É E uma a boa Naja prática. ainda tem essa possibilidade, né, de você ir adaptando, né, o escopo. Então, Uhum. conseguindo perceber esse atraso, você já consegue, já nesse momento, né, decidir como contornar a situação. Uhum. Mas você Interessante. percebe que o ágil não inventou nada, ele simplesmente Sim, pegou uma boa prática que era tanto quanto óbvia e implementou de um jeito razoável. Porque sim. você planeja, você fez uma estimativa. Aí você faz o acompanhamento que virou diário. Então, eu realmente não consigo, mas melhor que isso, o que que é? Fazer acompanhamento na metade do dia? Mas aí você fica interrompendo a pessoa, né? Né? Tem um trade-off aí, né? Eu vejo que esse é um ideal mesmo, né? Você faz 15 minutos lá de reunião diária e pronto, você toca em frente, né? Vamos embora. O Sim. importante é entregar. É, Né? porque você falando isso, eu até imagino, né? Pode ter empresas que sofrem de o desenvolvimento ser impactado por haver um acompanhamento na maior parte do tempo, né? Que impede a pessoa de fato estar executando o projeto, né? Tipo, se isso não for bem balanceado, pode acabar sendo um problema, né? Assim, eu presenciei muito isso, né? Em muitas épocas aí das várias, entre aspas, modas, né? Pelo qual o mercado passou. Então, quando você tinha aquela efetivamente sobrecarga de documentação em cima, você gastava mais tempo fazendo o documento do que fazendo alteração no código, né? Então, você precisava alterar 2 linhas de código, você tinha que fazer 10 linhas de justificativa para Pois alterar é, 2 linhas de código. Aí não dava, né? Realmente, isso quando a pessoa é um especialista, ele sabe precisamente aonde tem que mexer e com que valor ele tem que acertar. Mas isso vira uma coisa absolutamente desmotivadora, né, para a pessoa. sim. Não estou dizendo que não tem que ter nenhum registro. Eu acho que tem que ter sim. Mas esse registro ele tem que ser feito de uma forma mais dinâmica, mais prática. Não tendo que ficar preenchendo muita coisa, justificando muita coisa. E aí, novamente, eu recaio naquilo que eu sempre digo: esse impacto ele é baixo dessa alteração, ele é médio, ele é alto. Porque se for um impacto alto, se der certo, ok, resolver um grande problema, se der errado, o problema também é enorme. Tem que ter Eu mais entendo que atenção, né? precisa de mais atenção, precisa de uma alçada maior. Não é o desenvolvedor que deve fazer essa aprovação, assim, sabe, lá Sim. na mão grande, né, como a gente fala, né? Ele vai lá, olha, parou ali a produção, tá, né, eu já vou resolver aqui, pum, resolve. Ninguém sabe nem o que aconteceu, mas só sabe que voltou, ainda bem. Então ninguém pergunta por que parou, sabe? Mas Isso é um risco também, né? é um risco. Então você percebe que tudo é risco, tudo é um nível de risco, demanda uma alçada diferente de aprovação. Em vez de você ficar fazendo um monte de justificativa que ninguém vai ler, porque essa é a realidade, né, que o tempo mostrou, se fazia muito justificativa, tinha tudo documentado, mas ninguém nunca viu aquilo. E quando dava problema, as pessoas também não viam isso daí, porque não tinha tempo. Você tem que resolver o problema, você não tem como ficar vendo um monte de justificativas, quem que foi o último É que algo tão mexeu. extenso, né? No fundo, o que interessa sempre foi isso, né? O problema resolvido. Então, você ficar rastreando aí, medindo, né? O assunto de hoje é medição. Você ficar medindo aí quem que fez, aonde fez, tem que ter uma racionalidade em cima disso, né? Sim. Então, estamos concluindo que não é a melhor situação você medir absolutamente tudo, né? Que Não, isso impacta diretamente na execução do projeto, né? sim, com Tem certeza. que achar o. Tem que ter outro jeito de fazer isso, né? Tem que ter outro Sim, jeito. Então, empresas que prestam serviço é muito mais importante até que elas meçam, porque elas precisam saber qual é a produtividade deles em termos de para você poder ter uma
uma noção muito boa do por quanto você vende o seu serviço e o quanto que custa para você, certo? Então você precisa ter noção de produtividade. Não adianta você querer colocar um super valor, porque o cliente não vai pagar. Super valor é um valor Sim, muito alto, né, para um determinado serviço. O que sempre a grande sacada, né, é quando você é muito experiente, você tem uma equipe muito boa e você vende, vamos imaginar, pontos de função. Você fala assim, olha, eu sei que o mercado ele entende que esse serviço aqui vai demandar 100 pontos de função, tá? Isso eu estou falando na base de conhecimento do mercado, porque isso existe também, né? Existe uma base de sim, conhecimento do mercado ali para esse tipo de serviço, vai levar uma 100 pontos, média. uma média. Aí o meu cliente ele calcula, ele chega nos mesmos 100. Só que a minha equipe ela é muito boa, ela faz em 10. Eu vou vender 10 ou eu vou vender por 100? Não, eu vou vender por 100, porque é o preço no mercado, certo? Eu não estou nem Sim, acima, estou na média do mercado, meu cliente está aceitando isso, porque eu não estou. Veja bem, o benefício foi eu que construí. Quem fez a minha equipe ser tão é o boa o diferencial, suficiente, né? exato, de fazer com 10 vezes menos esforço, produzir aquilo, isso é mérito meu, né? Como Sim. prestador de serviço. Então, o meu cliente vai chegar nas mesmas conclusões que eu, só que eu faço em 10. A diferença é o lucro. Você até mencionou no nosso último episódio, né, de ter a partir disso até um estímulo, né, na definição de um contrato. Você falar, olha, se você entregar com menor tempo ou sei com o Se menor você conseguir custo, antecipar, exato, se conseguir antecipar, você é beneficiado, né, eu com isso. bonifico as horas, né? O valor hora. Eu bonifico no valor hora, né? Não só do que ele me entregou, mas eu bonifico no valor total das horas que ele gastou. Se ele conseguiu antecipar para mim em 50% o prazo, eu bonifico em 30% o valor de todas as horas gastas, né? É algo assim tentador, né? Então, só que aí eu preciso fazer conta, né? Preciso ver isso, o que eu ganho se eu colocar na metade do tempo no mercado, o que isso significa para mim efetivamente? Entende? Entendi. Eu estou gastando menos tempo para entregar para o mercado, para atender minha área de negócio, mas eu vou gastar mais aqui, porque eu estou bonificando, eu estou dando aqui um incentivo, estou colocando, né, algo que vai fazer com que os olhos cresçam, né? Sim, Tem um estimula. trade-off aí, né? É, É um pois é. estímulo, tem um trade-off. Precisa fazer uma conta, mas o que eu quero dizer é que existem jeitos de fazer isso. E se você chegar numa conclusão, para cada projeto, obviamente, você precisa fazer esse cálculo. Mas isso é um estímulo. Seria ótimo isso, né? Sim. E fica bem claro, então, que não existe uma receita pronta, né? Olha, independente de qual for o projeto, meça dessa forma e decida. É Esse, difícil. Não, você tem as experiências, mas geralmente o que é projeto novo que você nunca fez, esses são os mais desafiadores, né? É esses sim, onde você vai ter maior divergência com o seu cliente em relação a estimativas e tudo mais. E acho que você tem que mostrar que você vai gastar essas horas por causa disso. Você tem que chegar em algum jeito ali para poder mostrar um racional, por de onde você partiu, que premissas você partiu, mostrar algo que talvez o seu cliente não viu, né? Ele acha sim. que é simples, mas não é. Transparência e ajuda, né? Exato. E, assim, a empresa tem que ter lucro, óbvio. Acho que, mas eu sempre falo, nessa questão de pontos de função, o lucro ele sempre advirá da sua produtividade alta, né? Desse exemplo Sim, que eu dei, entendi. né? É, eu, Tem que trabalhar isso.
Aí a importância de ter uma boa equipe, né, de ter um diferencial ali É, na execução do projeto, né, em si. é. Ter pessoas altamente produtivas que fazem, não enrola, não fica, né, Porque senão no enfim, final pode ter medido muito bem se a sua equipe não atende, né, o que você espera e é, vai por água exato. abaixo, né? É. Porque o grande problema, Rosângela, é quando você tem uma incerteza muito grande, isso vai se traduzir nas suas métricas em margem de segurança sempre, tanto em termos de prazo quanto em termos de custo, né? Você vai colocar margem de custo, margem de Sim, prazo em cima de estimativas que você fez. Mas por quê? Existe uma insegurança muito grande do lado de quem vai assumir o risco. Você lembra aquela história que a gente falou de contratar e ser contratado? Na verdade, você sim, está transferindo o risco, né? Então, vamos imaginar que seja um preço fechado. Eu estou assumindo o risco de receber um valor fechado e entregar um escopo pré-definido, certo? Se eu tiver certo. uma dificuldade maior, quem vai assumir isso sou eu. Eu tenho que tirar do meu bolso para poder executar aquele escopo, certo? Então, quando existe um risco muito elevado, uma percepção muito elevada do risco, eu, como prestador de serviço, vou colocar uma margem muito grande, né? Sim. Então, pode ser que o meu cliente não esteja disposto a pagar por isso, né? Isso pode ser um dos fatores que escolham outros É, contratados, né? Sim. exato. É, Então, tem projeto que, inclusive, a métrica ela é importante até para você falar assim, não vamos fazer esse projeto. Nós estamos declinando. Porque pelo que você está falando, você quer pagar um valor que o risco que nós vamos correr para entregar do jeito que você quer, preço fechado e tudo mais, é muito elevado para nós. Então, é melhor não fazermos esse projeto, porque a gente já está vendo entendi. que o risco é muito elevado. Então, tem projetos que é melhor você não fazer, mas você Olha só vai só a descobrir importância, isso. né, disso. Porque É, que triste descobrir isso depois de ter fechado, né, o contrato no meio da exato, execução. fechou o Bom, contrato. Aí tem muitos pontos ali que são obscuros, que você fala assim, ah, isso aí a gente vai dar um jeito aí quando chegar a hora. Então, não vai. Né? Não vai. pois é. Você precisa saber ali exatamente quais são os pontos mais nevrálgicos. Você precisa discutir isso com a sua equipe, precisa ouvir a sua equipe, precisa saber ali, inclusive, qual é o temor que o pessoal tem, né? E aí você precisa saber também conhecer a equipe, porque você vai sempre ter aquele perfil na sua equipe que é extremamente avesso ao risco. Tudo para ele é melhor não fazer, melhor não fazer. E você tem o outro que é Sim, super arrojado. Não, vamos fazer isso, a gente encara, a gente mata no peito aqui, chuta. E aí você precisa, entendeu? Nem para tem um que estar lado ali só, no nem para o outro, equilíbrio. né? Sim, Exato, você olha ali e fala assim, mas eu acho que é isso que é legal, você aproveitar, falar, você que tem medo, do que você tem medo? Não, tem medo disso, 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 tá. Do que você, por que você acha que essas coisas, elas não são um problema? é Sabe, se você interessante, fizer uma né, reunião, ver. você consegue. É. E é curioso que Sim. você vai equilibrando um pouco essas expectativas, né? Então, por isso que é bom, no final das contas, você ver que você ter esses perfis, você ter essa reunião, você ouvir as pessoas, né? Então, Isso, tudo que a gente é, mencionou, né, grande parte ocorre durante essa fase da gestão de aquisição, ainda sim, quando você for se você realizar, né, for um contratar, projeto, né, também. ou você for, exato, sim, é isso aí. E aí eu sempre me pergunto, eu falo assim, mas se for fazer isso daí, essa reunião para todo projeto, não dá, é inviável, né? Eu falo, não, tudo bem, eu concordo. Então, por isso que você precisa primeiro classificar em complexidade. Ah, Sim, mas essa é uma classificação subjetiva. Sim, mas para quem tem experiência no negócio, essa subjetividade, ela parte de alguma experiência anterior. Isso é válido também. Então a gente classifica, fala assim, olha, módulos A, B e C, eles são altamente complexos, portanto o risco maior. Módulos D
E e F, eles são de complexidade média, e uh, módulos G e H, eles são complexidade baixa, tá? Então, eu vou pegar só A, B e C para fazer essa avaliação com a minha equipe, Sim. entendeu? Não preciso avaliar tudo. O que é baixa complexidade, a gente vai fazer, o risco é menor. O que é média, Perfeito. tá, eu fico de olho, mas esse daí eu assumo também, né? Agora, o que é alta complexidade, isso me chama atenção, então não posso tratar igual. Um dos grandes problemas que eu vejo é que o pessoal trata tudo muito igual, muito flat, assim, sabe? Tudo Entendi. não é tudo a mesma complexidade, não pode tratar tudo do mesmo jeito. Não pode tratar diferente, igual o que é diferente, Entendi. certo? Tipo, ou a gente faz para todos essa medição, ou não faz para nenhum, né? Os dois lados É, são arriscados, né? As duas decisões. é, Não precisa ser assim, é o que você exato. está dizendo, né? É interessante, a palavra-chave que eu tiro aqui desse encontro é equilíbrio, né? Quando É, vai se fazer a medida. é. Mas medir é super importante, né? Tem várias máximas, né? Só se controla o que se mede, enfim, né? Essas Sim, coisas assim. No fundo, como é que você sabe que você está indo muito rápido ou muito lento na estrada no seu carro? Ora, você tem que olhar o velocímetro. Já falaram para você assim, nossa, esse carro é tão silencioso que a gente já está 120, eu não sabia, eu nem percebi, o carro não treme, não faz barulho, né? sim. Se Nem você não percebi que estava tivesse, já né, uma 120. medida. Exato, você precisa olhar e falar, nossa, eu estou 120 e a velocidade máxima aqui nessa estrada é 110. Tá, então é a medida que vai fazer com que você tire o pé do acelerador, certo? Entendi, Ou sim. você tá muito lento, fala assim, olha, é 110 o limite, a gente está andando a 80, tá, nós vamos chegar 10 minutos atrasado, né? Ou depois do que poderia chegar, né? Se você acelerar para 110, você vai chegar 10 minutos antes. Sei lá. Isso é Certo. importante? Não é. Vai gastar mais gasolina e 10 minutos não vai refrescar nada na chegada no destino. Tá, então vamos a 80 mesmo. Né? É um ótimo Menor exemplo, né? velocidade também, Como menor medir. risco, certo? Porque os acidentes, Sim, eles fatais, eles ocorrem principalmente em alta velocidade, então você percebe que tudo é noção do risco, de novo, né? Eu quero correr esse risco para chegar a 10 minutos? Compensa? Compensa os gastos que eu vou ter? Eu vou gastar mais combustível. Não compensa. é um Besteira. excelente exemplo. É. E é medição. Então, tudo parte, né, dessa É. medida. É. Interessante. Gostei do exemplo. Mas eu acho Ai, que isso obrigada. aí fica mais claro, né? Sim, nossa, me ajuda bastante a racionalizar, né, toda essa parte mais teórica que conversamos. Uhum. Nossa, obrigada, Edu. Acho que pelo menos para mim, fico grata também por ter tido essa compreensão maior sobre essa questão de medição de projetos, até mesmo na área de software, né, que é a que eu estou mais ligada. Achei muito interessante de ver as diversas possibilidades que temos e a importância de considerar de fato, né, a medição tanto antes de realizar o projeto e monitorá-lo, né, durante a sua execução. Uhum. Tem alguma mensagem Uhum. final que gostaria de deixar para os ouvintes sobre esse aspecto? Eu acho que Dica, é não mensagem? desistir de medir, porque nós somos muito tentados a desligar dessa questão da medição, sabe? E você vai Dá tocando e você trabalho, nem né? sabe que você está medindo. Vai fazendo e nem se toca. Então, no fundo, isso é importante. Quer dizer, você tem que saber a priori o que você está fazendo ou vai fazer e depois ir acompanhando esse progresso. Então, o gestor ele não pode desistir disso, porque essa é a função dele. E se não tiver Sim, progredindo conforme deveria, é aí que você tem que tomar as decisões.
e que você tem que lançar mão de recursos que você tem, enfim, para poder acelerar, para poder resolver o problema. Então, Sim. se você não mede, às vezes você tem o recurso e não usa quando deveria, sabe? Isso é super frustrante. Perfeito. A medição é um grande aliado, né, do gestor para ele conseguir agir, né, no tempo certo com os recursos que ele possui. É isso aí. Ótimo. Perfeito. Muito obrigada, então, e a gente se encontra aí no próximo episódio. Valeu, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.